Olá, minhas queridas e meus queridos, irmãs e irmãos em Cristo, graça e paz. Como vocês têm passado? Vocês estão bem? Eu espero que estejam bem. Esse é realmente o meu desejo. Você sabe que eu estou muito feliz em poder compartilhar esses minutos com você. E eu considero que são momentos preciosos, por que não dizer preciosíssimos, não é? E é por isso que antes de mais nada, antes de continuarmos, eu quero orar com você para que possamos ter um momento muito agradável, muito proveitoso e que fique não só na nossa mente e no nosso coração nesse momento, mas por toda a nossa vida, tá bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te damos graças por mais este dia e por este momento, por esta oportunidade santa que tu nos concedes, de podermos nos encontrar como irmãos, para refletirmos sobre a tua santa palavra, de acordo com a tua vontade e a tua inspiração. Abençoa-nos, Senhor, neste tempo que estaremos com estas irmãs e com estes irmãos, para que possamos proferir aquilo que tu queres para as nossas vidas, para que sejam verdades, as verdades que vêm de ti, que são elas que nos sustentam. Guarda-nos neste momento, conduza-nos segundo a tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, minhas queridas? Amém. Muito bem. Bom, eu não sei há quanto tempo você não assiste uma aula minha, um encontro, isso não tem problema. Tem tantas aqui, né? Nós temos tantos no YouTube, no Facebook, no Instagram, você pode buscar a qualquer momento. Mas hoje é realmente algo singular. É um assunto que nós nunca abordamos com esta profundidade. Por isso que nós faremos esse estudo em duas etapas. Hoje nós teremos o nosso primeiro encontro e na próxima semana, se Deus assim nos permitir, daremos continuidade a esse tema, tá bom? Então, agora nós vamos pensar juntos. Vamos começar conversando um pouco, mesmo sabendo que nós estamos separados fisicamente. Nós estamos dialogando, tá? Imagine que você está realmente na mesma sala que eu com você, e estamos batendo esse papo gostoso. Mas uma coisa é certa, nós estamos unidos pelo Espírito Santo. E unidos pelo Espírito Santo é a melhor união que nós podemos ter, não é verdade? Então, para começarmos essa nossa conversa, eu vou me permitir fazer algumas perguntas, tá? E eu quero fazer essas perguntas antes de entrar propriamente no tema. Acompanhe no quadro. São apenas 3 perguntas. Acompanhe, vamos lá. A primeira delas diz o seguinte: você tem frequentado regularmente a igreja ou participado dos cultos, mesmo que seja remotamente por meio dos canais da internet, YouTube, Facebook, Instagram, tá certo? Essa é a primeira pergunta. Você tem frequentado regularmente a igreja? Segunda pergunta: você tem mantido contato frequente, contato regular com amigos, familiares, irmãos em Cristo? Você tem mantido esse contato? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é mais íntima. Você sente falta da igreja, dos amigos, familiares e irmãos em Cristo, quando por qualquer motivo de força maior você não pode estar com eles? Tá bem? 3 perguntas difíceis, né? Não se assustem, tá? Não se assustem. Não é um interrogatório que eu quero fazer com você. Aliás, me perdoe mais uma vez, eu não quero e nem tenho o direito de vasculhar a sua intimidade. Eu quero que você faça essas perguntas e responda para si mesmo. É você que vai
se perguntar e responder. Então, eu faço essas perguntas para poder compartilhar com vocês esse assunto de hoje, que tem muito a ver com as respostas que vocês derem, tá bom? Então, de acordo com aquilo que você respondeu para cada uma dessas perguntas, preste atenção na nossa reflexão e veja como você se encaixa. Vamos lá? Como é que nós vamos enfrentar essas respostas? Nós vamos enfrentar de acordo com este tema que eu estou abordando a partir desse momento. O tema é uns aos outros. Uns aos outros. E hoje, particularmente, nós falaremos de um título específico, que é mutualidade cristã. Então, para eu enfrentar essas respostas que eu me dei, as respostas que você se deu, eu preciso entender o que é mutualidade cristã. Para eu fundamentar essa nossa conversa, eu destaquei parte da oração sacerdotal do Senhor Jesus, bem conhecida por todos nós, inclusive a oração toda. Eu não vou ler a oração toda, mas é importante que você a conheça, não é? Essa oração foi proferida pelo próprio Jesus, depois de ele ter anunciado aos discípulos que os seus dias na terra estavam chegando ao fim e que brevemente teriam de se conduzir por si mesmo. Vamos ler em duas partes. A primeira parte que eu vou ler refere-se à fala de Jesus aos discípulos. Vejam lá, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33. Diz o seguinte, Jesus falando aos discípulos: Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí vem a oração propriamente dita, Jesus falando com Deus, a Deus. Aí já é no capítulo 17 do mesmo Evangelho de João, na sequência, só vou ler dos versículos 22 a 26. Diz o seguinte: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meus queridos e minhas queridas, embora não tenhamos lido a oração completamente, a gente já pode perceber que sentimento profundo Jesus teve naquele momento, naquele instante. Muito lindo, não é? Você vê que é o próprio Deus falando com Deus e se doando e se preocupando comigo, com você, com os discípulos. Por isso que a minha sugestão é a seguinte, que depois dessa nossa conversa hoje, faça o seguinte, olha, imediatamente, o mais rápido possível, leia completamente os capítulos 16 e 17 do Evangelho segundo João. E aí você vai refletir no todo, tá bem? Mas vamos lá. Como vocês sabem, aqueles que me conhecem, toda vez que nós trabalhamos com temas essencialmente conceituais, como o de hoje, a mutualidade cristã,
eu gosto de falar um pouco acerca dos conceitos envolvidos. Porque se eu não fizer isso, a nossa conversa fica no âmbito da memorização. E não é isso que eu quero. Eu não quero ficar memorizando. Por que eu não quero ficar memorizando? O que eu desejo é que essa reflexão passe a fazer parte da sua vida, como eu considero que faz parte da minha. Só memorizar, gente, é muito pouco. É muito pouco, porque mais cedo ou mais tarde a gente acaba esquecendo. Agora, quando eu assimilo um conceito, ele passa a fazer parte dos nossos hábitos e costumes, passa a fazer parte das nossas atitudes diárias, passa a integrar nossa vida. Vocês entenderam a importância de assimilar um conceito em vez de ficar memorizando determinadas frases? Mais importante de eu ficar, por exemplo, memorizando 1 Coríntios 13, né? Tão lindo, não é? Aquela passagem linda de Paulo aos Coríntios falando sobre o amor. Mas se eu ficar só na memória é muito pouco, eu preciso aprender a amar, eu preciso sentir aquele amor. Aí sim é que tem valor. A memorização é muito pouco. Por isso que eu quero que vocês assimilem aquilo que nós falaremos daqui a pouco. Então, rapidamente, nós vamos falar sobre 3 conceitos: paz, comunhão e mutualidade, tá bom? Bom, a paz, tão propagada por tantos, mas nem sempre compreendida, é um dos principais conceitos a serem assimilados pelo cristão. O cristão que não tem prazer na paz, ele está falhando na essência, no alicerce. O cristão tem que ser pacificador por excelência. A paz é muito mais que um gesto, meus irmãos. É muito mais do que uma atitude isolada, um aceno, uma retórica, uma fala bonita. A paz é um conceito. Ou eu concebo a paz, ou então eu não sei o que é paz. Por isso que toda vez que eu falo a esse respeito, eu gosto de exortar os irmãos e as irmãs a participarem da construção de uma cultura de paz. Somente uma cultura de paz, construída desde a infância até a vida adulta, é que é capaz de nos inculcar o conceito de paz. Memorizar palavrinhas é bonito, é interessante. Falar frases bonitas, citar autores é muito bom e é realmente enriquecedor. Mas é muito pouco. Eu preciso sentir, eu preciso fazer com que isso integre o meu dia a dia. Eu gosto muito da palavra hebraica shalom. E não é por acaso que eu gosto da palavra shalom. Eu gosto dessa palavra porque ela tem sido traduzida simplesmente como paz. O que significa shalom? Shalom é paz. Tá. Não está errado, tá? Só que shalom em hebraico, ela vem acompanhada de um sentimento muito mais abrangente do que a nossa palavrinha paz em língua portuguesa. O conceito relacionado à palavra shalom é algo que nós desejamos a alguém. Quando nós saudamos alguém com shalom, nós estamos desejando à pessoa bem mais que tranquilidade ou harmonia. Essa saudação carrega um conceito muito rico, porque ele se refere ao desejo de tranquilidade, harmonia sim, mas além disso, de integridade, prosperidade em todos os aspectos, não só no aspecto econômico, mas também nos de saúde e amor. A verdadeira paz, o verdadeiro shalom, portanto, é algo muito complexo e profundo. A paz que Cristo nos dá é que é o pleno shalom. Passaríamos o dia todo falando sobre isso, não é? Porque é realmente um conceito muito rico e profundo. E é esta paz que Jesus nos prometeu quando ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Também lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27.
Por isso é que eu disse que esta paz é mais que uma retórica. Ela somente é possível se nós promovermos uma cultura de paz. Se não tivermos uma cultura de paz, ficar falando isoladamente sobre paz é muito pouco. E a cultura de paz vem desde o berço, desde o lar, passa pela escola, vem para a igreja, entra, permeia toda a sociedade. Quando eu tiver efetivamente uma cultura de paz instituída e fortalecida, eu posso dizer que eu estou pregando a paz. Então, a promoção da cultura de paz, gente, é um gesto de resiliência, de alteridade, de altruísmo, de fraternidade e, sobretudo, amor. A cultura de paz, eu particularmente considero o mais nobre ato prático de ética e cidadania do ser humano. Tanto individualmente, como de instituições, em termos de sociedade, família, escola, igreja, ou outras em diferentes contextos. Tá certo? Então, o meu primeiro conceito hoje com as irmãs e com os irmãos é paz. Paz. Bom, vamos agora falar do segundo conceito, comunhão. O conceito de comunhão ele está atrelado ao ato de comungar, né? Comunhão vem de comungar, de desenvolver práticas comuns, práticas entre pessoas. Veja bem, não existe comunhão individual. Eu não posso comungar se eu estiver sozinho. A comunhão ela é sempre um ato recíproco. Ela só pode existir se nós tivermos pelo menos duas pessoas. Se não tivermos duas pessoas pelo menos, não há comunhão, tá certo? Então começa por aí. Então, pense que existem atos que podem ser individuais, comunhão não. E a comunhão, meus irmãos, não é só comer junto de vez em quando, conversarmos com alguém esporadicamente, doarmos alguma coisa boa para algumas pessoas. Comunhão é muito mais do que isso. Isso também é comunhão, mas é muito incipiente, muito frágil, tá bem? Comunhão, meus queridos e minhas queridas, é cumplicidade, é tolerância, é empatia, é altruísmo e, sobretudo, alteridade. Por isso, a verdadeira comunhão entre irmãos depende primeiramente da nossa comunhão com Deus. Se realmente nós somos tolerantes, empáticos e altruístas, mas principalmente se temos alteridade, nós temos comunhão. Essa palavra, gente, carrega o conceito que nós estamos dispostos uns aos outros e sentimos uns aos outros. E é quase o que sermos um e o outro. Entenderam? Isso é comunhão. Eu sei que não é fácil, é difícil. Não pense que eu sou alguém sobrenatural. Não, eu sou humano, igualzinho a você. Eu penso e eu estou compartilhando algo que é complicado. É uma reflexão que eu faço comigo e com você. Nós temos que aprender juntos, tá bem? Vamos nos lembrar das palavras do apóstolo João na primeira carta universal de João. Vamos acompanhar. 1 João, lá nos versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Viram, minhas queridas e meus queridos? Não é fácil, mas esta é a comunhão. Esta é a comunhão, é a verdadeira comunhão. Tá bem? Mas nós não vamos parar por aí. Lembram-se que nós falamos de 3 conceitos. Quais eram? Vamos lá. Vamos lembrar? Paz, comunhão e mutualidade. Muito bem. Gente, o substantivo mutualidade vem de mútuo. E mútuo vem da raiz latina mutus, que pode ser entendido mais ou menos assim, mútuo. É a mesma coisa que meu e teu. Tá bom? É algo recíproco.
É um ato que também precisa de duas pessoas. É impossível a reciprocidade se não tivermos pelo menos duas pessoas. Reciprocidade e mutualidade aqui podem ser entendidos como a mesma coisa, o mesmo conceito. Então, é impossível existir mutualidade sem a existência de duas pessoas. É o meu e teu. Só para você ter uma ideia, na palavra de Deus, no original grego do Novo Testamento, o conceito de mutualidade é expresso pelo vocábulo reciprocidade, como eu disse agora há pouco, que é entendido da mesma forma. Portanto, mútuo e recíproco podem ser entendidos como o mesmo conceito. Para eu ter uma ideia como esse conceito de mutualidade ou de reciprocidade é muito importante, eu tenho que observar que só no Novo Testamento nós temos pelo menos 36 imperativos de mutualidade. Sabe o que é imperativo, né? Imperativo é ordenança, é ordem para sermos obedientes, para atendermos, tá certo? 36 imperativos sobre mutualidade. Pensa um pouquinho, você sabe que existem atos que são possíveis de uma forma unilateral, mas existem outros que não. Vejam, por exemplo, o amor. O amor pode ser um ato unilateral. Eu posso amar você e você não me amar. O ideal é que haja uma reciprocidade no amor, mas você pode amar alguém que não te ama. Aliás, Deus quer que nos amemos uns aos outros, mas isso tem que começar por mim. Então, eu amo. Se o outro não me amar, eu paro de amar? Não, eu continuo amando. Então, é um ato unilateral. Está vendo? Então, é possível amar sem ser amado. Então, eu digo, o amor é um ato que pode ser unilateral. Agora, eu tenho, por exemplo, vontade de fazer uma boa ação, de doar alguma coisa para alguém. Eu não preciso pedir uma troca, olha, eu só dou isso se você me der aquilo. Não, eu posso fazer uma doação. Então, uma doação também é uma atitude unilateral. Não há necessidade da reciprocidade, tá bem? Agora, existem atos que eles só podem ocorrer entre duas pessoas. Só ocorrem por reciprocidade, por mutualidade. Você quer ver? Vamos pegar um exemplo fora desse contexto bíblico. Eu não sei se você é vendedor, se não é, mas com certeza comprador você é. Quando que você é comprador? Quando você compra alguma coisa. Nesse momento eu estou sendo um comprador? Não. Mas se eu for numa loja e eu adquiro um produto, eu acabei de comprar um produto, e aí o que aconteceu? Eu comprei algo que alguém me vendeu. Só existe a compra se existe a venda. Não dá para eu comprar alguma coisa que não foi vendida. Eu não posso vender alguma coisa se ninguém comprou. Vocês estão percebendo que o ato de compra e venda é um ato recíproco. Não existe compra sem venda, não existe venda sem compra. Compra e venda sempre aparecem juntos. Tá certo? Eu, como professor, uso o exemplo do ensino-aprendizagem. É aquela história, e hoje eu estou cansado, ensinei muito. Será que você ensinou? Lembre-se, você só ensinou se alguém aprendeu. Se ninguém aprendeu, você não ensinou nada, você simplesmente falou um monte de coisa. Então veja, se tudo isso que eu estou compartilhando com você ficar retido com você, você assimilar, você aprendeu, então eu ensinei. Agora, se nós terminarmos a nossa aula e você não entendeu nada, eu não ensinei nada. Eu apenas externei o meu conhecimento. Vocês estão percebendo? Isso é um ato mútuo, recíproco. Só existe aprendizagem se existe ensino, só existe ensino se existe aprendizagem. Então, a comunhão é um ato recíproco. A comunhão é uma mutualidade.
Não existe comunhão se não tivermos duas ou mais pessoas atuando reciprocamente entre si. A verdadeira comunhão cristã é uma ação mútua. Se não for mútua, a simples presença de duas pessoas num determinado local, como por exemplo na igreja, no shopping ou em qualquer outro lugar, é uma comunhão de espaço. Nós estamos comungando espaço, mas não há uma comunhão entre eu e você, entre eu e as pessoas, tá bem? Então, nós não estamos comungando sentimentos. A comunhão cristã é uma comunhão de sentimentos. A comunhão que Cristo pregou e que foi reiterada pelo apóstolo João, conforme nós lemos agora há pouco, é uma comunhão mútua. E mútua em sentimentos, ou seja, os mesmos sentimentos que nós destacamos do conceito de paz. Vocês se lembram? Nós falamos isso agora há pouco. Quais eram os sentimentos do conceito de paz? Resiliência, ou seja, eu me moldo à situação. Alteridade, ou seja, eu consigo entender o outro. Altruísmo, é que eu não quero todas as coisas só para mim, eu compartilho com os outros. Fraternidade, eu sinto que o meu irmão é irmão. E sobretudo o quê? Amor. Amor. Vocês perceberam como esses três conceitos se entrelaçaram? Paz, comunhão e mutualidade? Ah, gente, é muito bonito, não é? É muito lindo. E é nesse contexto que eu posso lhe dizer uma coisa. Praticar a mutualidade na igreja implica praticar a mutualidade nas ações ministeriais, a mutualidade nos dons espirituais, nas ações praticadas entre grupos de convivência, grupos de serviço, relacionamentos sociais, no discipulado. Isso é mutualidade na igreja. Tá bem? É isso que nós temos realmente vivenciado e praticado? Vamos pensar um pouquinho. Certo? Que bom. Para finalizar essa nossa conversa de hoje, quero deixar algumas perguntas em tom de provocação, para que vocês reflitam como eu reflito em cima delas e vou responder para mim mesmo, tá certo? Você vai responder para você. Eu tenho certeza que todos nós que lermos essas perguntas, ao refletirmos sobre elas e nos sentirmos fracos, nós vamos acender um alerta. E aí o que eu faço? Eu vou pedir a Deus em oração para que por meio do Espírito Santo eu consiga superar essas dificuldades. A não superação de certas dificuldades acabam impedindo a nossa comunhão e com isso nos impedem o quê? A promoção da paz. A paz que Cristo nos deixou e pediu para que difundíssemos, ou seja, o verdadeiro Shalom. Tá bem? Vamos lá, olha lá as provocações. Acompanhe a lista aí. A primeira delas. Você se considera uma pessoa feliz ou infeliz? Segunda. Você se considera uma pessoa bem-humorada ou mal-humorada? Você gosta de conversar com as pessoas? Você gosta da sua igreja e das atividades que são realizadas nela? Você serve na igreja? Você desenvolve alguma atividade que vai além do seu próprio interesse? Você se sente entusiasmado para servir? Você se interessa pelas coisas dos outros, especialmente por suas dificuldades, com o objetivo de auxiliá-los na superação? Você confia na palavra de Deus, na igreja e na liderança da sua igreja? Você entendeu a importância da mutualidade para a sua plena comunhão na igreja e na promoção de uma cultura de paz? Você crê que Deus pode ajudá-lo a superar as dificuldades que eventualmente destacou nessa lista? É isso, meus queridos. Esta é a nossa proposta de hoje. Não é fácil, eu sei disso, mas vamos em frente. Para a glória do Senhor,
com o pedido a Ele do fortalecimento da nossa fé. Esse pedido tem que estar sempre nas nossas orações. Senhor, fortaleça a minha fé. Gostaram? Vamos lembrar, hein? Na próxima semana nós vamos dar continuidade ao tema e agora o título qual é? Amem-se uns aos outros. É isso aí, minhas queridas e meus queridos. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe. Um forte e um fraterno abraço. Um beijo. Tchau.